O número de possessões só aumenta no mundo inteiro. Pensaram na morte? Porque o diabo escolhe uma pessoa e não outra. O diabo pode escolher qualquer um. Se tem alguém presente aqui, que se manifeste. Quem está aí? É você, Satanás? Hello! Aqui quem fala é a Dev mais pop do pedaço. Só que não! Hoje, finalmente, nós vamos aprender a exorcizar a Barbie. Socorro, Deus! Não só exorcizar, como aprender como colocar um Jim Churik dentro dela. Vamos nos preparar imediatamente. E eu já aviso que pra quem é iniciante, esse código é um pouco mais complexo. Porém, nada de dar desculpas para não programar. Porque sim, além de HTML e CSS, nós temos um pouco de programação. Você acha que tudo na vida é fácil, é? Vai trabalhar, ó. Para tudo, pessoal! O meu canal foi procurado por uma empresa internacional, onde eles irão patrocinar 5 passagens para quem comentar e dar like. Mas tem que comentar muito nesse vídeo. Comenta aí embaixo, eu quero ir. E pra sair dessa lista insana, comenta aí, não quero ir, vão com Deus. Viu, pessoal? Vai ser uma explosão de alegria. Agora vamos voltar para o vídeo. A primeira coisa que nós temos que fazer é achar um espaço no computador para guardar este projeto. Criar um arquivo com o nome do nosso projetinho. E aí fica a seu critério fazer isso que eu vou fazer a seguir. Que é nada mais, nada menos do que separar pastas para o CSS e JavaScript. E as imagens. Você pode optar ou não por fazer isso. Você pode escrever o CSS e JavaScript tudo numa página só. Isso não vai interferir no código. Agora que nós já criamos um index, vamos colocar as tags padrões do HTML. E dentro de body, nós iremos colocar as seguintes tags adicionais. Primeiro você começa colocando a tag section, que nada mais é do que uma seção de descarrego para o capiroto. Nós vamos adicionar um nome, uma classe para esta section, que vai se chamar section-perfil Barbie. Dentro dessa section, nós vamos colocar uma div também com uma classe, chamada guarda-img B maiúsculo. E essa classe, ela vai guardar as nossas imagens de uma Barbie deslumbrante e de um capiroto. Dentro desta div, nós vamos adicionar a tag img. E embaixo dessa tag img, nós vamos adicionar uma outra div com a classe overlay, ou seja, uma classe de sobreposição. Mais pra frente vocês vão entender a importância dessa classe para selar o capiroto dentro da Barbie. E dentro desta div overlay, você vai colocar uma tag img com um ID chamado capiroto. E dentro dos atributos src, você vai colocar as imagens. Lembrando que a primeira tag img é da Barbie linda e deslumbrante. E a segunda tag img é do demônio. Aí quando você salva tudo, acontece isso. Nada demais. Uma não tá dentro da outra. Isso não tá certo e a gente vai consertar tudo isso com CSS. E se você está fazendo direitinho da forma como eu estou ensinando, por favor, não esqueça de linkar o seu CSS lá na cabeça do seu HTML. No nosso CSS, nós vamos aprender como amarrar um Jim Churik dentro de uma pessoa. E sim, gente, é isso que nós iremos fazer com o CSS. Siga esses pequenos passos. Primeiro, você vai abrir um seletor com este símbolo de asterístico, abrir e fechar chaves. E para não deixar uma margem feia no seu site, nós vamos tirar os padrões que já vem o nosso HTML. Margem, nós vamos por 0, padding, nós vamos por 0 e borda, nós vamos por 0. Mas é opcional, porque no final de contas isso não vai fazer muita diferença. O cara tá me tirando. Agora nós queremos modificar o estilo do nosso body lá da nossa tag HTML, lembra? Para alterar o estilo dele, a gente chama ele pelo nome aqui no CSS, abre e fecha chaves. Nós vamos definir que a altura do topo e do bottom vai ser de 10%. E da esquerda para a direita vai ser automática. Eu quero que esse conteúdo centralize no body. E para isso, nós vamos colocar tudo 0 nas seguintes propriedades: left, right, top e bottom. E antes de finalizarmos essa estilização, você põe um background color e eu vou colocar a cor preta, mas vocês podem colocar qualquer outra cor. Agora nós precisamos estilizar a nossa tag section. Mas ao invés de nós pegarmos ela e estilizarmos diretamente ela aqui, lembra que ela tem uma classe? Nós podemos estilizar a classe dela.
Porque se a gente quiser que qualquer outra tag herde estas propriedades CSS, é só a gente colocar a classe na tag. Ficou confuso? Espera que eu vou te explicar. Vamos supor que na nossa página nós temos 3 divs. Uma div azul, com borda preta, uma div amarela, com borda azul. E nós temos a terceira div que não tem estilo nenhum. Mas eu quero que o estilo dessa minha terceira div herde o da segunda. Que ela seja amarela com borda azul. E para isso, eu vou apenas passar a classe que essa outra div já tem. E ela vai herdar tudo que tem dentro dessa classe, as coisas boas e ruins. Igual os nossos parentes, a gente não pede pra nascer com eles. Idade, quem é o garoto? Ele é meu irmão caçula. Espero que esteja pronto pra morrer. Agora que nós já colocamos o nome da nossa classe aqui no CSS, lembrando que para chamar uma classe dentro do CSS, nós usamos um ponto. E para chamar um ID, nós usamos uma cerquilha ou hashtag, como você preferir. Abre e fecha chaves. E agora, nós vamos colocar um background color e você pode pôr a cor que você quiser. Só para fim da gente ver mesmo o que está acontecendo. Vamos definir a largura de 100% do nosso pai. Isso significa que ela vai ocupar 100% do tamanho do nosso pai. Então, se o nosso pai for grande, ela vai ocupar todo o tamanho dele na largura. E a altura nós vamos definir como automática, ou seja, independente do que eu colocar lá dentro, sempre vai se ajustar automaticamente. Display Flex indica que o elemento filho deve ser posicionado em um layout flexível. Align Item Center e Justify Content Center centralizam verticalmente e horizontalmente o elemento filho dentro do elemento com a classe Section. Ficou confuso? Nada mais é do que acontece isso quando você põe essas propriedades. Perfeito, não? Agora, nós vamos selecionar as nossas duas imagens e definir alguns estilos para elas. E para isso, nós vamos colocar o nome da classe que guarda as duas imagens ao mesmo tempo. E não pode ser essa daqui, porque essa daqui, ela só guarda a imagem do capiroto. Depois de colocar o nome da nossa classe aqui, nós vamos colocar a tag IMG aqui. Eu estou falando assim, dentro dessa classe, pegue todas as tags IMG. Eu vou setar essas configurações. Largura 100%, altura 100%. Eu vou falar que eu quero position absolute, top 0, left 0 e objeto filter cover. E tudo que eu falei aqui significa o quê? 100% em relação ao seu pai, a altura 100% em relação ao seu pai, e eu quero que uma se posicione em cima da outra. Ou seja, se elas estavam uma embaixo da outra, agora elas vão passar a estar uma em cima da outra, desta forma. Top e left 0 significa que eu ainda quero centralizar esta imagem. Se você tirar essas duas coisas, é assim que vai ficar. E essa última propriedade, Object Filter Cover, significa o quê? Por mais que eu aumente e diminua, independente do tamanho, eu não quero que a minha imagem fique distorcida desta forma. Então, sempre quando você colocar essa propriedade, a sua imagem vai ficar linda e maravilhosa. Agora, nós precisamos setar configurações para a classe guarda-imgb. Lá em cima, nós setamos para as imagens dentro dessa classe. Agora, eu quero configurar esta classe no CSS. Ou seja, eu quero criar esta bolinha aqui que vocês estão vendo. E para que isso possa acontecer, nós temos que colocar que ela tem uma posição relativa ao seu pai. Vamos definir ela para 20% de largura, 20% de altura. Nós queremos um padding topping de 20% e nós queremos um border radius de 100%, ou seja, eu quero que ela vire uma bolinha. E assim nós temos um círculo perfeito. Aqui você pode colocar uma cor na sua bolinha com background color, mas eu decidi colocar um gradiente e para isso nós usamos background image linear gradient. 45 tag, que significa que eu quero num ângulo de 45 graus, vírgula, e aqui eu posso colocar as minhas cores. Eu vou colocar um em RGB e vírgula, vou colocar a pink, mas pode ser outra cor se você quiser. E no final nós vamos colocar overflow hider, que significa o quê? Enfia tudo dentro desta bagaça, com overflow hider, sem overflow hider. Ou seja, inglês perfect. Hello. How are you? I'm from Brazil. And you? I'm from Brazil. You do Brasil também? I don't speak Portuguese. Mas se o senhor é do Brasil, o senhor tem que explicar português. E agora só falta mais um seletor para a gente terminar o nosso CSS. Nós vamos chamar a classe Overlay, abrir e fechar chaves, e nós vamos colocar a posição dela como absoluta, ou seja, ela vai ficar sempre na frente de qualquer coisa. Vamos setar top e left como 0
para ficar centralizado, widget 100% a largura do seu pai e a altura do seu pai 100% também. Nós vamos colocar aqui que é uma opacidade em 0, que significa o quê? Nós vamos sumir com tudo que tiver dentro desta classe. Ou seja, não importa quantas coisas eu colocar, eu quero que deixe transparente na tela do meu computador, desta forma. Você pode não estar vendo depois que você salva o documento, mas sim, ela ainda está aqui e eu posso provar. E também, se você quiser provar, é só abrir o console log do seu navegador e procurar esta tag, que você vai ver que ela ainda é a que aparece em primeiro. Vamos colocar uma transição para esta propriedade opacidade de 0,5 segundos. Com tudo isso pronto, você já pode ser feliz, mas precisamos programar. Não, por favor. Não. Agora nós iremos escrever o nosso código JavaScript. E para isso, se você está fazendo exatamente da forma que eu estou dizendo aqui, você precisa colocar o seu script aqui em cima na cabeça do seu site ou lá no final. Mas se você optar por colocar aqui em cima, você tem que colocar o atributo defer, porque ele é usado para indicar para o navegador que o script só pode ser executado depois do carregamento completo do nosso HTML. Você vai pôr aí o nome do seu documento, aonde ele está localizado. No caso, o meu está localizado dentro da pasta JS. E eu dei o nome de script.js. E agora eu preciso definir 3 variáveis, ou seja, eu preciso pegar 3 tags lá do meu documento HTML e trazer para o meu script. São elas: essa div com a classe guarda-imgb, essa outra div com a classe overlay, e eu preciso trazer a tag img com o ID capiroto, ou seja, a imagem, vocês já sabem do que, né? Agora nós precisamos criar uma ação para quando alguém movimentar o mouse em cima dessa minha bolinha aqui, aconteça alguma coisa. E para isso, nós precisamos selecionar esta bolinha. Como nós já criamos uma variável para ela, é só a gente escrever o nome da variável, .add-event-listener, ou seja, aquele curioso que fica lá na nossa página só ouvindo alguma coisa acontecer. E dessa vez nós vamos usar a propriedade mouseMove, que significa o quê? Quando alguém mexer o mouse dentro da minha bolinha, vai acontecer alguma coisa. E essa alguma coisa é a partir da nossa função. Dentro da nossa função, nós vamos abrir e fechar parênteses e colocar a letra E, que é um atributo do evento que está acontecendo. Ou seja, ele é um curioso que fica lá anotando tudo que acontece enquanto o mouse está em cima da minha bolinha. Se você é muito curioso e der um console log e colocar a palavra E, ponto e vírgula, e executar lá no navegador, você vai ver quantas coisas ele anotou enquanto você passava seu mouse em cima da bolinha. Ele é curioso de verdade, viu? A primeira coisa que eu quero que aconteça quando o meu mouse se posicionar em cima da minha bolinha, eu quero que o capiroto apareça. Então nós vamos colocar a nossa variável overlay.style.opacidade ou opacity é igual a 1. Lembra que nós colocamos que ela era igual a 0, ou seja, ficar transparente? Agora eu quero que ela apareça, então eu vou colocar 1. Agora nós vamos criar uma variável e nós vamos passar para ela a nossa imagem do capiroto. E nós vamos usar, junto com a nossa imagem do capiroto, este método, getBoundClientRect, que significa que eu quero que ele pegue as informações sobre as dimensões e a posição desta minha imagem em relação à janela do navegador. Ou seja, ele vai retornar isso daqui para você. Se você não entendeu nada, calma que eu vou explicar. Imagina que esse método nada mais é do que uma habilidade especial concedida a você para visualizar a Matrix. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. Ou seja, o seu navegador. Com essa habilidade especial, você consegue enxergar várias coisas em relação à sua matrix. O posicionamento do seu objeto em relação à sua matrix, o tamanho do seu objeto em relação à sua matrix e assim por diante. E você pode usar essas informações para fazer o que você quiser no seu código, como por exemplo, detectar colisões ou calcular coordenadas em relação aos outros elementos. E eu vou te mostrar uma das formas que a gente vai usar neste código. Nós vamos guardar tudo isso que foi concedido a você dentro desta variável. Agora nós vamos criar duas variáveis, a x e a y, e dentro dela eu vou colocar a posição do meu mouse quando o meu evento foi acionado. E como eu sei disso? Através do meu parâmetro e, que foi acionado assim que o evento aconteceu.
Ou seja, enquanto meu mouse estiver dentro daquela bolinha, ele vai sempre estar me passando as informações do evento. E eu vou pegar colocando e.client.x e client.y. Y é vertical e x é horizontal. Agora que eu já sei a posição do meu mouse, eu preciso saber a posição do meu mouse em relação ao meu elemento, ou seja, a minha imagem do capiroto. E para isso, eu vou utilizar a variável que nós escrevemos aqui em cima. Lembra que ela me retorna algumas coisas? Eu vou pegar left, então eu escrevo o nome da minha variável, .left, e o nome da minha variável, .top. Nesta parte do código, eu estou falando para calcular a posição horizontal do evento do mouse em relação à imagem do capiroto. O nome da nossa variável .left significa que nós queremos saber a posição do nosso elemento em relação à borda esquerda da janela. E o nome da nossa variável .top é a posição do nosso capiroto em relação à borda superior da nossa janela. E essa conta vai fazer com que a gente obtenha o valor exato da posição do nosso mouse. E aí agora você me pergunta, nossa, que legal, mas para que eu descobri tudo isso? Porque agora nós vamos conseguir fazer aquele círculo em volta do mouse. E para isso nós vamos pegar esta variável overlay, que guarda lá aquela nossa div, lembra? Não. E nós vamos setar no CSS dela uma propriedade chamada clipPath. Essa propriedade ela é usada para criar recortes em elementos. Como eu preciso passar as minhas coordenadas x e y para formar o nosso círculo, eu vou usar template string, que nada mais é do que colocar variáveis dentro de um texto. E a gente usa abre e fecha crases. Vou escrever a forma que eu quero, que é circle, para fazer o nosso recorte circular, 50px, que é o raio do nosso círculo, definido em 50 pixels. Essa palavra AT é a palavra-chave que vai separar o raio do nosso círculo, ou seja, o tamanho do nosso círculo em relação à posição central do nosso círculo. Ou seja, em outras línguas, esse daqui é o tamanho do nosso círculo, pequeno, grande, médio, do tamanho que você quiser. E esse daqui é as coordenadas em volta do nosso mouse. O X representa a posição horizontal e o Y representa a posição vertical. Lembrando que X e Y são aquelas minhas variáveis guardadas ali em cima. Praticamente nosso código já está funcionando, porém quando você salva e vai no navegador, perceba que ao passar o mouse em cima, o efeito funciona lindamente. Mas quando você tira o mouse em cima, sua bolinha, acontece isso. Ela meio que fica travada dentro da bolinha. E não é isso que você quer, uma bolinha travada dentro da bolinha. Então, para isso, nós vamos acionar uma outra função dentro desta bolinha. E nós vamos dizer assim, que quando o mouse sair, ele vai acionar um evento. E que evento é esse? Eu vou colocar todas essas propriedades, com exceção de que, dessa vez, eu vou falar que o círculo é 0 pixels, ou seja, ele era 50, ele vai desaparecer quando eu tirar o mouse de cima dessa bola. E está pronto o seu efeito lindo e glorioso. Você aprendeu e passou na universidade de como colocar e tirar um Jinchuik de dentro de alguém. Aqui no final do nosso código eu vou adicionar um pequeno trecho. Quando o mouse estiver dentro da minha bolinha, eu quero que esta bolinha tenha alguma cor. E olha que legal que dá pra fazer usando o template string. Você pode usar as posições X e Y do seu mouse para que cada parte que o mouse estiver seja de uma cor diferente. Gostaram? Comenta aí embaixo. E se não gostou, comenta também. E caso vocês venham fazer o projetinho, me manda vídeo lá no Discord ou no Instagram. E aqui vai uma dica da Pop. Eu navegando pela internet achei um canal chamado Reprogramando, da professora Fernanda e do professor Ricardo. Eles têm diversos conteúdos de programação. Depois dá uma conferida no link aí na descrição, lá no canal deles, fechou? E até mais!